Salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, o que você preferir. Nesse vídeo, eu vou falar de coisa secreta, porque dia 20, gente, a CIA, ela vai liberar uns arquivos de um caso que ninguém do Brasil esqueceu. Pelo visto, ninguém do mundo. Então, bora lá. Vamos ver a Ali Lobo, tá? O nome dela, falando as coisinhas para nós outros. Ali Lobo. Vai lá. Único, e o mundo inteiro sabe disso, inclusive o universo inteiro sabe disso. Enquanto nos filmes os ETs vão invadir Nova York, a Casa Branca, Londres, Paris, na realidade eles vêm aonde? Em Varginha, Minas Gerais. Faz 30 anos que ETs vieram para Varginha, em Minas Gerais, e a Globoplay fez um documentário e eu estou obcecada. Inclusive, os ETs usaram o SUS. O SUS. Quando eu comecei o episódio, eu tava assim, nossa, mas aquele povo naquela época era bobo, né? Acreditava em cada coisa. Olha, ver se pode. As meninas falando que viu algo, todo mundo. Gente, até outros seres podem ser atendidos no SUS. Olha que loucura. Acreditando. 20 minutos do episódio pra frente, eu já tava em choque, porque todo mundo da cidade tinha tido uma experiência, várias pessoas, e eles mantêm a história, faz 30 anos, a história é a mesma, e elas se conectam. Alguma coisa aconteceu ali, gente, e o exército foi pra lá. É muito esquisito. Eu estou adorando esse documentário. A Globoplay não tem noção quanto que ela me fez feliz em lançar esse documentário, que vão ser 3 episódios. Vocês têm que assistir, porque a gente tem que comentar, porque é muito absurdo. O Brasil é icônico e o mundo inteiro. Gente, que loucura. Meu vizinho ligou de novo a Maquita agora. Eu acho que ele vê. Na hora que eu dou play, eu dou record, ele, ele liga. É impressionante. Bom, gente, vocês já assistiram essa série? São Vocês três acham que existe essa capítulos, fita de tá? Varginha aí? Olha, eu acredito porque o doutor Ítalo Venturelli guardou esse segredo desde aquela época, né? Bom, pra quem não sabe, o Vitor, ele foi o médico, tá, gente? Ele foi o médico do SUS que atendeu o ET. E ele vai dia 20, tá? Lá para os Estados Unidos depor. E vocês sabem que, tipo assim, nos Estados Unidos, isso deveria, basicamente, em todos os lugares, né? Você é proibido mentir perante a lei, perante o juiz, lá, a justiça. E ele vai depor, né, gente? Ele vai depor. Depois de 30 anos, ele vai contar a mesmíssima história. Pega aí, já são quase 30 anos, né? E ele é um médico muito conceituado em Varginha, né? Quase 40 anos como médico ali atendendo. E nunca havia falado no caso. E aí ele resolveu, ano passado, falar que ele viu a fita, que quem operou a criatura, o exército obrigou o médico a operar a criatura. Tinha um ferimento ali, falava, se vira aí, conserta, né? E quem operou seria um tutelado dele, né? O médico mais novo que ele fazia mentoria desse médico. Por isso que ele mostrou essa fita no notebook pra ele. Essa fita estava digitalizada no notebook. Então, por conta desse relato, que pra mim não faz sentido esse médico vir conceituado de Varginha e vir depois de todo esse tempo inventar uma história, pra mim existe. Vocês acham que existe essa fita? Eu também acho. Acho. Eu também acho. Senta aí, não te deita, porque o negócio é tenso. A menina da vida. Gente, esse daqui é o Maicon Demétrio. E. Bora lá. Dizem que o Trump tá gerando todo esse alvoroço, né, gente? Por conta justamente disso. Porque dia 20 tem essa coletiva e ele tá tentando tirar o foco totalmente disso. A gente falou que esse ano a gente descobriu do ZT. Acredita? E agora o Trump marcou pro dia 20 de janeiro uma reunião pra falar do ET de Varginha. Acredita no negócio desse? Por que ele quer falar do ET, menino? Deixa o ET quieto. Aí a mulher da vidente falou que vai vir umas naves, que vai ter guerra, que os ET vão dominar o mundo. Aí, aqui onde eu moro, no Pará, teve um negócio, pesquisa aí, ET em Colares. Eu tenho até uma casa lá, que é o interior. Menino, pensaram era abduzido. Agora, do nada, inventaram os ET de novo. Deixa o ET quieto. Mas me falaram que é os ET que mandam na gente, tá acredita? A gente não sabe, mas é os ET. Tô te falando, o negócio tá tenso. Eu tô dizendo que 2026 tá tenso, até os ET estão aparecendo, menino. Senta aí, não te deita, porque o negócio. O que vocês acham sobre isso, gente?
Ó, O ET de Varginha foi levado para um laboratório secreto da Unicamp. Você já ouviu essa história? Há 30 anos, ufólogos foram a público e garantiram: o ET tinha sido capturado e levado por um comboio do Exército para um laboratório secreto no subsolo da Unicamp. De acordo com eles, a criatura havia sido capturada para ser analisada por um perito conhecido da época, o Badam Palhares. A série documental O Mistério de Varginha, que estreou na Globo essa semana, revisita essa história e traz uma entrevista com Badam. Eu me recordo de ter recebido um telefonema em que, estranhamente, me informaram que eu não saísse do laborar o material Que mostra o subsolo do Hospital de Clínicas da Unicamp, onde estaria instalado o tal laboratório secreto. Spoiler, no local só havia cabos e tubulação de água. Ficou curioso? Você pode assistir ao episódio completo de O Mistério de Varginha no Globoplay. pra quem não sabe, gente, a Sofia Espanha, ela é parente de um cara que morreu. Documentário sobre o caso Varginha, tá? Segundo vídeo sobre a minha visão sobre esse documentário, tá? Assisti a segunda parte hoje. De um militar, tá, gente? Isso é verdade. Eu vou tentar achar o vídeo e vou passar aqui também, tá? Dia 8 tem a terceira parte. Uns pontos aqui que eu achei interessante que vale ressaltar aqui, tá? O Badam Palhares foi entrevistado, que era o médico legista aqui da Unicamp, aqui de Campinas. E o mais curioso é que ele deu um relato ali que até então ele nunca tinha dado, tá? Qual? Ele falou que ele confirmou que ele recebeu uma ligação lá na Unicamp, falando para ele não sair de lá, que estava vindo material biológico que ele tinha que fazer a exumação. E esse material estava vindo de Varginha, tá? Isso daí até então não tinha aparecido. Achei interessante, tá? Porém, o entrevistador pergunta para ele se foi falado para ele pela ligação que se referia a um extraterrestre ou algo do tipo. O bagulho já tava estranho. Aqui ficou mais estranho ainda. Tá? E o Badam Palhares ali, a reação dele foi interessante. Ele deu uma paradinha, deu uma apertadinha na boca e falou: não me lembro sobre isso, tá? Eu não me recordo sobre isso. O que é estranho, tá? Quando a pessoa dá uma apertadinha na boca e demora um pouquinho para falar, isso indica que na linguagem corporal, assim, a pessoa está segurando para falar a verdade, tá? Ou seja, a pessoa está retendo informação ali, está omitindo, tá? Não é mentindo, é o oposto, omitindo, ou seja, está escondendo informações. Ou seja, ele não quis falar. Então dá a entender que ele lembra do conteúdo da ligação, tudo, porém ele está omitindo, tá? Está deixando de falar ali o conteúdo da ligação, tá? Outra coisa é o ufólogo lá famoso que mudou o ponto de vista ali. O E Biratã. agora, em vez dele ficar quieto quanto ao caso, ele ataca o caso, tá? O que é interessante isso daí, tá? E mais um ponto que eu achei mais interessante ainda aqui nesse documentário da emissora Globo, as pessoas por 30 anos estão mantendo exatamente A mesma história. mesma versão, sem nenhuma alteração há 30 anos. Aí do Gente, nada, isso daqui é muito apenas bom, tá? Não é nesse publi, documentário mas... aparece gente Ai. nova que nunca apareceu na vida, Manga, falando rosa que e é água de coco. mentira, que tal pessoa recebeu dinheiro, que foi ofertado dinheiro, e a maioria dessas pessoas não mostra o rosto, um ou outro mostra o rosto, mas uma pessoa que você vê que não está falando as verdades aí. Agora, o interessante é, algo aconteceu em Varginha, tá? O que não se sabe, tá? Pode ter ocorrido qualquer coisa, como pode realmente ter criado uma narrativa. Agora, o fato é, se alguém criou uma narrativa, essa pessoa tinha dinheiro e tempo de sobra para criar essa narrativa em volta da cidade de Varginha, tá? E essa pessoa teria comprado muitas pessoas ao longo do tempo. O que eu acho improvável,
30 anos depois, essas pessoas ainda estarem recebendo para manter essa narrativa, sendo que essas pessoas continuam pobres ainda, morando no mesmo local, tá? Então, assim, tem muita incongruência nisso daí, tá? Do meu ponto de vista, observando todos os padrões da narrativa de todas essas pessoas, principalmente das pessoas que manteram a exata versão há 30 anos, algo aconteceu ali, tá? Até o cara que era o controlador da torre aqui de Viracopos, aqui em Campinas, ele deu uma entrevista no Moment of Contact 2 do James Fox. Que esse daí, gente, é um outro documentário que foi esse Fox, que é o cara que produziu, ele que tentou organizar essa reunião que vai acontecer no dia 20, tá? Ele que moveu os pauzinhos dele. Que lançou agora em dezembro. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Ele fala que ele recebeu uma ordem para deixar aeronaves dos Estados Unidos, da US Air Force, né, da Força Aérea entrarem Americana, no Brasil no mesmo dia. aqui em Campinas, em Viracopos, tá? Então, tudo aconteceu na mesma janela de tempo. Então, tudo remete que um fato aconteceu em Varginha e Campinas também ao mesmo tempo, tá? Porém, a questão é o que? Sem evidência, sem fatos, não dá para provar nada. Mas algo aconteceu, tudo remete a que algo... dia 20, parece que esse Fox, ele conseguiu vários documentos, tá, gente? Que vão ser mostrados lá. De horário, de coisas passando, sabe? No céu. De lugar nenhum pra cá, depois dos Estados Unidos pra cá. Aconteceu realmente. Agora o que é difícil saber, tá? Mas todos os fatos, todos os relatos ali das pessoas conduz que algo aconteceu em Campinas e Varginha, tá? Que o material foi retirado de Varginha, foi levado aqui para Viracopos. Agora, se passou na Unicamp ou não, eu não sei, tá? Eu creio que não, pela questão do exército americano já ter levado o objeto, o conteúdo biológico, tá? Segundo os relatos ali, teve um pouso aqui em Campinas. Tem gente que fala que foi um comboio para a Unicamp, tem gente que fala que não, tá? O fato veio o exército americano em Campinas, aconteceu alguma coisa em Varginha. Agora, sem evidências do caso, é difícil saber o que. É difícil. Tá? Será que saberemos? Seguir, comentar, compartilhar, salvar nos favoritos e comprar pelo link da bio para ajudar o conteúdo. Tá. Gente, eu vou dar uma procurada, porque, ó, tem esse vídeo aqui da Sofia Espanha. E eu estava assistindo um vídeo, eu não sei aonde que eu vou achar o vídeo que eu assisti, né? Nenhum desses. Mas, bom, vou colocar Eu sou de Varginha, né? Interior, cidade pequena. Pô, isso que eu ia falar. Você já viu ET lá, não? Varginha? É verdade. Meu tio morreu pra ET. Eu tenho um tio que morreu pra ET. Gente, tem um relato da então, suposta tia dela, né? Que é a irmã desse cara. E ele morreu depois de ter contato com o ET. E eu não sabia que ele era tio dela. Vou tentar achar. Calma, vamos ver primeiro se ela... Cara, tem isso em um livro. Para, mano. Juro, tá no livro. Deu até falta de ar. Você sabe a história do ET de Varginha? Vamos sentar ali pra me contar. A história do ET de Varginha é a história de ufologia de ET que mais tem comprovação no mundo inteiro. Que mais tem provas que aconteceu mesmo. Ele é daquele jeitinho com o olhão mesmo, daquela forma que tá lá do Ele era Varginha? militar, gente. Então, ele é... A moça explicou pra gente. A gente tio conversou com a mulher que viu o ET mesmo. Certo. Então, ela falou que ele é um ser magro, que ele, no dia lá que ele encontrou com ele tava todo suado, com um negócio meio como se fosse uma consistência de óleo, gosmenta, um negócio meio esquisito. Ele tem 3 chifres, assim, meio tipo retos. E ele tem um olho muito grande. Se tem nariz, ela não viu o nariz dele. E ele é corcundinho, assim, sabe? Puta que pariu. Eu acredito, viu? Eu tenho coragem. Vamos conhecer Varginha? Varginha é... Eu quero, eu gosto dessas coisas, mano. Você é doido. É mais ou menos assim. Eita.
Eu sou de Varginha, né? Interior, cidade pequena. Isso que eu ia falar. Assistência. Assim, Tá, mas É mais ou menos assim. Algo parecido com isso. 3 chifres na cabeça. E ela falou que ele era pequenininho, assim. E eu tenho um tio que morreu por ET. Você pode não acreditar, mas é verdade. Ele era militar e daí ele tava... É tio distante, assim, né? 2º grau. Ele era militar e ele tava na equipe de apreensão do ET. Ele encostou no ET e morreu 2 dias depois. Cara, é radiação. Sim, parece que o cara, ele dirigia táxi também nas horas vagas. E ele tava com um machucadíssimo, bem pouco, ele tava com uma dor, alguma coisa assim. E parece que virou, tipo assim, um abscesso enorme. E ele morreu com uma infecção generalizada. Vou tentar achar a história desse cara. Eu não sabia que ele era, mas o nome dele é Marco L. Xerezi. É essa daqui, ó. Marco Eli Xerezi, de 23. Tarde de 20 de janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais. Fazia apenas poucas horas que as 3 meninas teriam Aqui é a Carol Nascimento, gente. Esse vídeo é bem antigo. avistado essa criatura que depois ficou conhecida como o ET de Varginha. Mas outras coisas também viriam a acontecer e talvez essa noite seria a última missão do soldado Marco Eli Xerezi. E esse é o 5º episódio do caso Varginha que eu venho contando no perfil. E se você ainda não viu, tem 4 outros vídeos anteriores desse aqui contando o caso desde o começo. E então vamos para o ocorrido. No fim da tarde daquele 20 de janeiro de 1996, após aquele ocorrido com as meninas, uma forte... Gente, olha que coisa, né? O Fox Trump, né? Vai fazer a conferência bem no dia 20 de janeiro, né? De chuva onde fazem e 30 granizo anos. teria caído na cidade de Varginha. E entre as pessoas que tentavam escapar daquele caos que foi aquela chuva, estava 2 policiais em patrulha. Os 2 estavam em um carro Fiat da cor branca e o vidro traseiro não estava funcionando, o vidro não subia. Então o soldado que estava no banco do passageiro acabou ficando totalmente encharcado por causa da chuva, o soldado Marco Eli Xerezi. Então, por estar todo molhado, o Marco, juntamente com seu parceiro, passaram na casa da sua mãe, que era em uma chácara ali nas redondezas, e pegou roupas secas e avisou a ela que ficaria até mais tarde na patrulha. E quando a chuva parou, os 2 retornaram para a ronda no Jardim Andere. Praticamente toda a cidade já estava sabendo daquele avistamento das 2 meninas, e então os 2 PMs receberam a ordem de monitorar qualquer atividade fora do comum naquela região. Já era quase por volta das 8 horas da noite quando eles desciam bem devagar pela rua Benevenuto Braz Vieira, e o carro deslizava um pouco no asfalto molhado, quando de repente algo atravessou a pista na frente do carro. Aquele estava cambaleando, parecia ferido ou estava simplesmente desorientado. Imediatamente os policiais pararam o carro e foram verificar o que era, pois aquilo teria adentrado a um pasto mais à frente. Imediatamente os policiais acreditaram que aquilo poderia ser alguma pessoa com deficiências. Eles sabiam do que estava ocorrendo pela cidade, mas não tinham sido informados por completos a características da criatura que as meninas teriam visto. O animal estava agachado ali no mato, imóvel, e tinha a pele escura coberta por algo bem oleoso. Ele tinha várias veias saltadas pela cabeça, que era grande e desproporcional ao tamanho do corpo, e na cabeça também tinham as 3 protuberâncias. Os olhos eram grandes e vermelhos e a criatura parecia assustada. E o Marco foi o primeiro a agir. Acreditando que aquilo ali realmente era uma pessoa, ele segurou a criatura pelo braço, utilizando as próprias mãos sem luvas ou qualquer tipo de proteção. E a pequena criatura não reagiu. Ela parecia estar bem fraca e imediatamente o policial, querendo ajudar, colocou a criatura no banco traseiro do carro e seguiram até o posto de saúde daquele bairro. Os 2 policiais queriam socorrê-la, mas o médico de plantão, assustado com aquela coisa, gritou para que eles levassem aquilo dali. E agora já era quase 9 horas quando eles chegaram no Hospital Regional do Sul de Minas. E assim que a criatura foi entregue, uma ala inteira do hospital foi interditada. Pacientes foram transferidos de local e a criatura teria recebido um... Imagina um filme com isso daqui. Um filme. Tá ligado? Wagner Moura. Caralho. Imagina. Imagina. Só imagina. Atendimento sigiloso. E pouco depois, viaturas militares começaram a chegar também de forma discreta no hospital. Fernanda Montenegro, Wagner Moura, entendeu? É uma produção
hospital. E quando foi por volta da 1h30 da madrugada, sem alarde, a criatura teria sido transferida para o Hospital Humanitas, que era um pouco mais fora do centro da cidade. O comboio que levava a criatura passou de forma silenciosa pelas ruas, porém não de forma despercebida. E novamente, militares cercaram o local. E foi informado depois que na data de 23 de janeiro essa criatura teria sido levada para a Universidade Unicamp em Campinas. Mas a universidade nunca confirmou esses fatos. Porém, o que ninguém conseguiu esconder foi o destino do soldado Marco Eli Xerezi. Nos dias seguintes ele começou a passar mal, sentindo febre, dores no corpo e também fraqueza. Foi informado que ele estaria sofrendo com um abscesso abaixo da axila, então ele chegou a passar por uma pequena cirurgia com um médico militar. Porém, ele continuou tendo uma piora no seu quadro de saúde. E em pouco tempo ele precisou ser internado. Ele passou por consulta em 2 hospitais e acabou sendo internado no CTI do Hospital Bom Pastor. Nada adiantou e ele veio a falecer na data de 15 de fevereiro de 1996. Menos de um mês após o contato com aquela criatura. E a causa oficial do seu falecimento foi uma infecção generalizada, seguida por uma tromboembolia pulmonar. Mas algo que não foi conseguido explicar era que o sistema imunológico do soldado parecia ter desaparecido. E segundo alguns pesquisadores da área, a morte do soldado pode estar diretamente ligada ao contato físico com aquela criatura, que ele teria segurado com as próprias mãos, mas a intenção dele era salvar aquilo que ele achava ser uma pessoa com problemas. E no fim, o Marco Eli Xerezi foi a única vítima fatal associada ao caso Varginha. E esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Essa parte da criatura no hospital tem bastante informação, não tinha como eu trazer todas elas aqui, então aproveita e deixa nos comentários algo que eu possa não ter comentado referente ao caso. E se você chegou até aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma. Gente, muito massa, né? Ó, sigam ela. Sobre o caso Varginha. Carol e Nascimento, tem outros casos ufológicos YT. misteriosos e até sobrenaturais bem legais para vocês estarem assistindo. E não se esqueçam que eu estou compartilhando. Gente, é muito bizarra essa história. Tem muita coisa na internet. Muita coisa. Ontem eu vi algo na internet, pra mim foi perfeito, maravilhoso. Ontem, o Edson Boaventura, que pra mim é um dos melhores ufólogos que tem. É um cara que sempre tem a porra do documento. Assim, ele chegou Cara, ele sempre vem com documento mostrando. Isso é real mesmo. ontem espileçando o Rony Vernet. Ele já tava puto que sacanearam ele no documentário da ET de Varginha. Não foi nem por conta dele não aparecer. Foi por conta que o pessoal fez aquela palhaçada lá. Por isso que ele ficou puto. Fiquei feliz que ele deu uma no Rony Vernet. Dessa questão de ele estar falando que tudo é capiroto. O cara tá com tesão em capiroto já, rapaz. E assim, curti muito essa chamada que ele deu nele lá. E o cara foi respeitoso, mas dá pra ver que ele tava meio puto. É isso aí, Edson. E qualquer outro pesquisador aí que tiver tem que dar mesmo, porque vocês viveram, vocês pesquisaram. Você aí, não importa o seu tamanho, tem que fazer os vídeos aí, colocando, expondo a sua opinião e colocando uma reflexão em cima de qualquer assunto. Tem que parar com esse medo dessas pessoas aí que são grandes aí, rechaçar qualquer tipo de coisa. Eu não tô nem aí, já tô no ponto de espileçar qualquer coisa agora. Vamos pra cima. O pai me protege sempre. E vocês aí, se liguem aí. Precisa do suporte sempre. A gente precisa comunicar. Valeu? É isso, galera. Valeu. Gente, ele tá falando do ufólogo e, tipo assim, sempre é tratado como um maluco nos podcasts e tal. E é bem triste, assim, darem voz e tal para os ufólogos. Globo fez Isso daqui, gente, eu assisto todos os dias, tá? A Galeria do Meteorito. E ele vai falar um especial. pouco. Eu vou comentar. Ela caprichou. Ela caprichou, pisou assim na média de uma forma absurda. Absurda, tá? Eu já vou falar sobre esse documentário. Enquanto a Globo faz esse tipo de trabalho,
olha o que os americanos estão fazendo, e vocês sabem que eu não sou de ficar babando ovo pra ninguém aqui, é porque é americano. Não, mas enquanto a Globo, não só a Globo, mas a grande mídia faz esse tipo de trabalho, olha o que o James Fox fez só pra vocês terem uma ideia. E a gente tem uma teoria por que a grande mídia faz isso, e a gente vai falar disso também. Vamos falar. Olha aqui, enquanto isso, olha o documentarista James Fox, o que ele conseguiu fazer pela primeira vez, reunir todos os médicos que trataram do caso Varginha numa mesma sala. Olha ali. Faz quanto tempo que o senhor conhece o Ítalo? Desde que ele chegou em Varginha. Ainda usava fralda. Olha ali, o doutor Ítalo Venturelli tá aqui, ó. Ele que fez a grande revelação. Inclusive, olha um novo vídeo que saiu, que esse vocês precisam ver. Spoiler, é pra ele tá confirmado. derreter a tela, hein? É pra deixar a tela de vocês quente. Esse é o médico, gente. Pegando fogo. Olha esse novo vídeo. E ele já tá confirmado, tá? Um spoiler aqui. Dr. Ítalo Venturelli vai estar nessa conferência de imprensa internacional que vai acontecer lá nos Estados Unidos. E ele era o médico, não só médico responsável pelo hospital que recebeu o ET, no caso ele era de o Varginha. chefão. Ele era o chefão, tá? Neurocirurgião. Como ele também era diretor de vários hospitais, tá? Se liga nisso. A Globo fez um especial. A Globo fez um especial. Eu vou comentar. Aqui, ó. Meu nome é Ítalo Denelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota. E me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor e, na minha opinião, não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. É um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele olha isso. Parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Imagina você sentir isso, cara, do seu lado. Olhar, nem, sei lá, entrando na sua retina. Alho. Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viu, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, tem que insistir, já jurei que vi mesmo, e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Meu nome é Ítalo. Você viu o esforço que é a gente fazer uma geração mais nova acreditar sem né, passar por essa crítica tão forte da sociedade enquanto a isso. Complicado. Depois de 30 anos as pessoas ainda falarem a mesma coisa. Bom, gente, depois do dia 20, eu volto aqui para falar mais coisas sobre o assunto, o que vai acontecer. Você acha que vai aparecer esses documentos todos?
Essa galera dali dos Estados Unidos é a galera dos documentos, sem tarja, né? Com tarja. A gente vai ver se vai aparecer os documentos sem as tarjas, né? Porque com tarja, aí vai ficar mais confusa ainda a história. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por terem ficado comigo. Like, inscreva no canal. Esperem pelo próximo. Beijos!